Estamos de volta ao programa Luz da Fé, concretamente sobre combate espiritual. Nos programas anteriores temos vindo a falar sobre a questão da demonologia, a forma como o mal pode atuar nas nossas vidas, mas acima de tudo a forma como o bem, como Deus nos pode libertar e ser a nossa luz. Por isso comecemos o nosso programa de hoje pedindo a Deus que nos ilumine e que nos acompanhe. Rezemos em conjunto o Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito à vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. No episódio antigo, ou melhor, da semana passada, tocámos no ponto que são os agentes do mal e também a forma como alguns seres humanos decidem criar pactos com o diabo ou com os demónios. Hoje, concretamente, vamos tentar perceber todo este fenómeno a partir do pecado original. E para isso vamos começar por olhar para o Catecismo da Igreja Católica no ponto 397. Neste parágrafo diz-nos o Catecismo: tentado pelo diabo, o homem deixou morrer no coração a confiança do seu Criador. Abusando da liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisso consistiu o primeiro pecado do homem. Daí em diante, todo o pecado será desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Ora, esta falta de confiança na bondade de Deus faz com que muitas vezes nós queiramos agarrar a vida à nossa maneira e provocar resultados à nossa medida. Ora, aqui temos que deixar bem claro o seguinte: o pecado original, e hoje a lição de hoje não se debruça no sentido teológico do pecado original propriamente dito, mas sim na forma como a Igreja olha para a mancha, para este pecado que é transversal, que nos toca no fundo a todos, não é? E não só na questão de Adão e Eva, quando Adão vai e diz depois a Deus, justificando que só comeu o fruto proibido porque foi a Eva que lhe deu. Eva vai justificar dizendo que foi a serpente que lhe deu e o castigo que cai sobre a serpente. Então aqui nesta narrativa da criação já temos aquilo que é a prefiguração da figura diabólica. A Bíblia não fala já de diabo, mas fala de uma serpente astuta, sedutora, que vai convencer a humanidade, ali representada pelo homem e pela mulher, e que vai levar a esta desobediência, a esta falta de confiança que depois se propaga de pessoa em pessoa até à nossa geração. E é por culpa desta desobediência que nós passamos a viver já fora do paraíso, já fora de um mundo perfeito, diríamos assim. Porque a partir daquele momento, como diz a Escritura, tivemos que trabalhar a terra para conseguir ter alimento, as dores de parto, toda esta linguagem mais ou menos metafórica, mais ou menos simbólica, mas com um profundo sentido que está enraizado numa antropologia que vê o ser humano como um interveniente na vida do planeta. Esta intervenção pode ser simplesmente no meu dia-a-dia, em que eu posso decidir se quero ser agricultor, ou se quero ser pastor, ou se quero assumir uma outra função na minha vida. E agora, evidentemente, que me estou a remeter e a voltar ao Gênesis, porque é importante percebermos o que é que se passa entre Abel e Caim. Abel, o pastor, que cuida dos seus animais, e Caim, que se vai dedicar à agricultura. Mas a certa altura, Caim vai ter inveja de Abel. Aparentemente, as oferendas de Abel eram recebidas por Deus de uma forma diferente. E essa inveja fez com que Caim matasse o seu próprio irmão, derramasse o sangue de Abel. E nós somos, como já aqui referimos, nós somos os descendentes de Caim. Uma vez mais, é aquele pecado que foi passando e que nos é transmitido, a inclinação para o mal. Inclinação essa que é capaz de fazer com que eu seja responsável e capaz de matar o meu próprio irmão. Então,
quando alguém decide associar-se às forças do mal, aquilo que está a fazer é a transpor a maldade que habita no seu coração, a concretizá-la, a manipular de forma a que eu, de forma muito egoísta, acabe por mexer no mundo e sujeitar todos à minha medida. E aqui também reside a questão do pecado daqueles que se entregam às forças demoníacas, porque na verdade são capazes de vender, e agora uma linguagem que é muito popular, vender a alma ao diabo, ou seja, eu dar-te-ei a minha vida, eu dar-te-ei a minha salvação, e alguns até têm a ousadia de prescindir da eternidade só para viver no imediato. Só porque quer agarrar naquele momento, aquela oportunidade e vivê-la de forma a que aquela materialidade se consuma a partir de dentro. E por isso aquelas pessoas que muitas vezes põem essa maldade na prática, elas não estão só dependentes de uma força espiritual. E aqui é muito importante percebermos o que é isto, que de repente não é só espiritual, tem também de muito humano. É que estamos a falar de conhecimentos ocultos. E o conhecimento, que pode ser um conhecimento oculto, não se trata no sentido esotérico, mágico até, de alguns que estudam a linguagem esotérica e oculta, mas sim de certas realidades que, enquanto não são reveladas, estão ou vivem na sombra, no segredo. E muitos destes feiticeiros, ou muitas destas bruxas, sabem cozinhar certas fórmulas. E o que eu quero aqui referir é que muitas vezes nós não estamos a falar exclusivamente de metodologias ou de uma sistematização de uma fórmula que é toda ela quase que num sentido muito próximo da receita, em que se eu me enganar na quantidade de açúcar, de fermento ou de sal, vou destruir o bolo ou o que eu vou fazer, seja aquilo que for. Na verdade, o que existe muitas vezes nestes casos é um conhecimento. E vejam agora a associação entre o conhecimento e o comer da árvore que estava proibido e que faz com que possamos abrir os nossos olhos. A árvore da ciência do bem e do mal. Passamos a descobrir qualquer coisa mais. E muitos destes feiticeiros, muitas destas bruxas, muitos destes agentes do mal, além de terem uma vontade demoníaca de agir sobre os outros, têm um conhecimento e conhecem o resultado final de muitas experiências. Por exemplo, quando falamos de objetos que podem ser lançados na casa, nas maçanetas da porta, nos beirais, junto à janela ou numa cadeira, nós estamos a falar de fórmulas que muitas vezes trata-se exatamente de um processo físico ou químico que pode provocar em nós sensações. Então, o que eu quero dizer com isto é que nem sempre a atuação espiritual se dá de forma exclusiva no mundo espiritual. Muitas vezes é também ela muito material. E este material vamos concretizar. É que muitas vezes o segredo, e se recuarmos no tempo, vamos encontrar a imagem da bruxa e do feiticeiro. Já agora uma breve distinção entre bruxa e feiticeiro. A bruxa era normalmente associada a uma mulher que se entregava propriamente ao diabo. Ou seja, ela própria estava predisposta a ser uma espécie de mulher, de esposa do diabo. Num sentido heterossexual, aquilo que vai acontecer é que a mulher tinha esta predisposição, por isso é uma bruxa, é uma espécie de esposa do diabo, e o homem não. O homem não se entregava dessa forma. O homem, por isso feiticeiro, é alguém que vai também deter o conhecimento e vai ter um pacto com o diabo, mas não está com a predisposição de com ele, inclusivamente, manter relações sexuais. E isto é uma realidade que hoje nos escapa e que nos pode soar estranha, mas é daí que muitas vezes vem nos textos antigos, e temos alguns dos principais manuais de demonologia que faziam referência a íncubos, súcubos e até mesmo à licantropia.
E o que é que são estes palavrões? Vamos agora simplificar. Os íncubos e os súcubos seriam seres que de repente invadiam o quarto de homens ou de mulheres para lhes provocar certo prazer carnal. E muitas vezes podiam levar à procriação. Então, esta armadilha, esta cilada demoníaca manifestava-se através da sexualidade. Alguns destes casos, se calhar hoje, poderíamos associar a fenómenos da parapsicologia ou até mesmo da própria psicologia humana, que pode recriar situações. Mas o que é facto é que elas aconteceram. Por outro lado, a licantropia evoca-nos a ideia de lobisomens, ou seja, seres que se transformavam e que aparentemente tinham poderes através de figuras selvagens, enfim. Sabemos também, e no caso do Maleus Maleficarum, um tratado, um manual que, um dos mais conhecidos, aliás, neste caso, o nome, em termos de tradução, que lhe damos é o Martelo das Bruxas. E no Martelo das Bruxas é muito curioso, porque já no século XV estamos a falar da própria hipnose, ou seja, a capacidade de provocar nos outros certas visões, certas experiências que, não sendo da realidade material percepcionada por todos, era vivida interiormente. Então nós temos praticamente a certeza que muitas vezes estas experiências aconteciam no campo do fascínio. Fascínio que provocava terror. Por isso, de repente, temos relatos de bruxas que tinham a capacidade de, por exemplo, deixar ou de fazer com que os homens deixassem de poder procriar, deixassem de ter vontade de se deitar com a sua mulher, provocando-lhe impotência, por exemplo. Ou então situações em que, aparentemente, a pessoa não queria mais estar em casa porque os odores o deixavam desconfortável. Então, nós estamos a falar de um processo altamente humano, ou seja, são processos humanos. E porquê é que eu digo que são processos humanos? Porque, na realidade, quando se começou a sistematizar a questão da bruxaria, percebeu-se que muitas vezes, muitos destes fenómenos, já vimos, uns podem ser ligados ao campo da hipnose, outros podem estar ligados ao conhecimento daquilo que hoje nós podemos chamar a medicina, a farmácia. Quando ingerimos certos medicamentos, eles podem nos ajudar a retirar dor de cabeça ou a provocar enjoos. Então, a ideia que temos da bruxa ou do feiticeiro que recomenda um chá ou que recomenda uma certa receita, muitas das vezes tratava-se precisamente de conhecimento científico, ainda que de uma forma muito popular. Portanto, os resultados que conseguiam provocar, e normalmente era para provocar terror, e terror e não só, muitos casos, por exemplo, levavam ao aborto. Sabe-se que certas substâncias, quando ingeridas, provocam um aborto, podem provocar sonolência, podem até levar à morte. Portanto, estas pessoas, ainda que muitas vezes trabalhem no campo espiritual, têm contacto com um conhecimento empírico, com um conhecimento do dia-a-dia, e sabem que se fizerem o tal boneco que depois vão espetar, ou se criarem ali com uma gravata, com pedaços de cabelo, mas se umedecerem com certos produtos, o efeito por inalação ou pelo toque vai ser diabólico, vai provocar terror. Então, muitas das vezes, o efeito que nós vimos, e é um efeito físico, não é psicossomático, ou seja, não é criado apenas na cabeça, que depois se revela no corpo através de uma doença. Muitas vezes é uma questão de reação física ou química. Isto pode nos assustar e deve nos assustar, porque evidentemente que os filhos das trevas têm muitas formas de agir. Porque muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, mesmo sem um pacto formal com o diabo, podem provocar na nossa vida este terror, podem envenenar. Há uma imagem que me recordo de ler num dos manuais contra a bruxaria, que falava dos pedacinhos de vidro que eram triturados, uma espécie de vidro, não o vidro que nós conhecemos hoje, mas que era triturado e que era todos os dias posto dentro do caldo, dentro da sopa. E vejam,
é esta moça que vai sendo provocada todos os dias àqueles que nós odiamos, que detestamos, que queremos provocar o mal. É aí essa inclinação que temos muitas vezes e que vivemos diariamente a partir da inveja, a herança de Caim, a herança deste pecado original, e que fazem com que a nossa vida comece a ficar destruída. E então, em vez, de repente, de olharmos para o mundo vendo amor, o que nós vimos é precisamente o que nós não temos. É como aqueles vizinhos que invejam o nosso carro, a nossa casa, a felicidade dos nossos filhos, a nossa viagem. E este processo é muito complexo porque uma das formas que o demónio tem de atuar da nossa vida é precisamente através das pessoas. Às vezes, sim, de forma muito concreta, como foi, e já falámos no caso das possessões, pode revelar-se dessa forma muito concreta, mas, acima de tudo, na forma que não é a extraordinária, mas a forma ordinária do demónio se manifestar, que é através da tentação e das ações de cada um de nós. Inveja, essencialmente a inveja que sentimos do nosso irmão, que nos leva a ser, muitas vezes, mais semelhantes a Caim do que a Abel. Ora, ainda olhando para o Catecismo da Igreja Católica, nós podemos perceber, então, que, e vamos pegar aqui ainda no ponto 404, como é que o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? Faz-nos a pergunta e agora dá-nos a resposta. Todo o género humano é, em Adão, um só corpo de um único homem. Em virtude desta unidade do género humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, do mesmo modo que todos estão implicados na justificação por Cristo. E era aqui que eu queria chegar. É que muitas vezes nós preocupamos-nos, sem dúvida, e temos que nos preocupar, com esta fragilidade humana, esta inclinação humana e, ao mesmo tempo, esta culpabilização dos nossos pais, não é? Adão e Eva, de dizer que por culpa deles o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser está manchado. Mas não nos podemos esquecer que, da mesma maneira, e agora entendamos isto à luz da tradição da Igreja, da mesma maneira que através de uma mulher entrou o pecado no mundo, alusão à Eva que oferece a maçã a Adão, também através de uma mulher, de Maria, veio a salvação, que é Jesus Cristo. Então, esta missão, esta liberdade, esta luz que nos chega é também através de um homem, que é Deus, é verdade, mas que é homem. Por isso, Jesus na nossa vida é a força que nos vai ser atribuída e que nos vai dar a garantia de que, por mais inclinação que tenhamos por culpa do pecado original, é através da nossa experiência em Jesus Cristo, através da mensagem do Messias, que nós somos capazes de nos libertar. Então, podemos dizer que, ao mesmo tempo que somos muito frágeis, somos muito fortes. Nos momentos em que o diabo, através da ação humana, pode destruir a nossa vida, em Cristo nós podemos edificar toda a nossa vida. E, uma vez mais, recordemos a fé. A fé em Jesus Cristo. A fé que, na verdade, nos faz acreditar que em Deus temos a certeza e toda a esperança da salvação. E se é em Deus que temos a certeza da salvação, então não nos podemos prender aos medos que estas situações nos podem provocar, porque de repente, se vivermos o pavor, em pavor, o medo constante, porque alguém lançou um malefício, alguém, por inveja, me rogou uma praga, porque um vizinho ou uma vizinha está a conspirar contra mim. Bom, se calhar temos que fazer uma outra pergunta, que é: e eu tenho rezado pela minha vizinha? Eu tenho pedido a Deus que a ilumine? Eu tenho perdoado? Eu tenho olhado para aqueles que me envenenam de uma forma mais ou menos material ou concreta, mas que estão permanentemente a atacar a minha vida? Que resposta é que eu dou? Que exemplo é que eu sigo?
Então, este combate espiritual é, na prática, uma fórmula que me faz encontrar na força do Espírito Santo a melhor de todas as respostas que eu posso dar. E por isso, Nosso Senhor disse aos seus discípulos que, ainda que lhes dessem veneno a beber, eles não morreriam. Vejam ao ponto a que a nossa fé nos pode levar. Esta obediência a Deus, esta entrega plena a Deus, que nos faz, se tivermos uma vida, evidentemente, de unida a Deus, uma vida de união, uma vida perfeitamente enraizada no Espírito Santo, então aí a vitória final será sempre uma vitória de Deus. Por isso é tão importante não desistirmos, porque Deus pode nos pôr à prova, Deus pode permitir que na nossa vida possamos ser infestados com estas forças das trevas, mas acima de tudo o desafio é, como percebemos, de viver uma vida plena em Cristo. Então este novo Adão, que é Jesus, este libertador, entra na minha vida e é a solução para todos os problemas. E acreditem, se nós vivermos verdadeiramente a mensagem cristã, não há força do mal que nos possa vencer. Pode-nos perturbar, mas a verdade, se está a passar de um momento difícil da vida, em que algum familiar precisa de ajuda, um amigo, um colega, não é através de uma ida a um curandeiro, de uma mesinha que vai resolver o problema. Se nós temos a possibilidade de lhe dar a conhecer Cristo, por que é que não o fazemos? Se nós temos o sinal maior da salvação, por que é que não lhe entregamos? Mas isto é exigente. E por que é exigente? Porque exige de nós sermos testemunhas. Sermos testemunhas da mensagem de Cristo. Temos que ser os primeiros a abraçá-lo. Por isso, quando comungamos, estamos numa expressão teológica, transformamos-nos no próprio Cristo. Nós somos o que comemos. Aliás, quando os estudos medicinais se começaram a debruçar sobre a natureza, percebeu-se que nós fisicamente falando, somos também o que comemos, e o melhor sítio onde podemos encontrar a farmácia para a nossa vida é na natureza. A natureza dá-nos todos os ingredientes de cura, mas estamos a falar, evidentemente, de uma cura corporal. Cristo é a cura espiritual. Então, se eu tiver uma vida que seja eficaz, uma vida que seja um espelho de amor, de perdão, de dedicação, se a pessoa que olhar para a minha vida vir o exemplo de Cristo, eu estou certo de que essa pessoa vai depositar nas nossas vidas também a sua confiança, porque vai perceber que não somos nós. Nenhum de nós tem poderes. Os poderes vêm do Espírito Santo, que podem agir através de nós. Os poderes de cura e de libertação são dons de Deus, mas para isso temos que deixar que Deus atue na nossa vida. E por isso é tão importante, e recordo aqui uma vez mais, que somos uma igreja que vive em comunhão. Se eu não estiver bem com o meu irmão, eu não posso comungar, porque senão não estou em comunhão. Porque a comunhão não é só absorver a partícula, que é, através do milagre da transubstanciação, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Não, essa comunhão estende-se à comunhão com os irmãos. Por isso, quem segue outras religiões, outras práticas religiosas, não está em comunhão com a Igreja. E se não está em comunhão com a Igreja, não pode comungar o corpo de Cristo. Então vejam a maravilha que é. O nosso Deus é um Deus que nos vem redimir de todo o pecado, que se entrega por nós, que se reparte diariamente no sacrifício da Eucaristia, para que nós possamos ser uma salvação uns para os outros, uma ação de Cristo uns para os outros. Por isso Ele habita em nós e somos um templo do Espírito Santo. E contra o templo do Espírito Santo, só através do pecado é que o podemos contaminar. Não é destruir, é contaminar.
Da mesma forma que a ferrugem ataca o ferro e destrói o ferro, ou a podridão se apodera da fruta e que a destrói, no caso da corrupção, daquilo que nós somos, vamos chamar assim a alma, o espírito, essa destruição não nos retira, mas vai-nos moendo, vai-nos destruindo. Portanto, para aquilo que nos destrói espiritualmente, a resposta é puramente espiritual. E nós, católicos, nós cristãos, que temos em Cristo a nossa salvação, temos que perceber que Cristo é o remédio para todos os males. Cristo é a receita mais eficaz de todas. E Cristo atua em nós quando 2 ou 3 estiverem juntos e pedir a sua presença. Não é sozinhos. Nós não podemos ser egoístas e nem somos privilegiados que só eu e Deus temos o poder. Não. O amor de Deus está em todos, quando todos estão unidos. Assim como Cristo é a nossa cabeça, que a Igreja esteja também sempre no nosso coração e que sejamos em unidade, merecedores deste amor, de fazer parte do corpo místico de Jesus Cristo.